Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Mais uma mensagem da cruz. Eu vou fazer menção da palavra do Senhor nesta noite sobre uma parábola que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Para não suceder por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esta então é a palavra do Senhor para nós nesta noite, a qual iremos meditar. Querido amigo, querida amiga, todo aquele que deseja seguir a Jesus e obedecer a sua palavra, o Senhor estabelece alguns princípios, a qual todo cristão precisa observá-los. Ser um homem, uma mulher que adora a Deus acima de todas as coisas, um leitor, estudante assíduo da palavra de Deus, aquele que vive em comunhão com os irmãos na igreja, aquele que pede perdão de suas falhas, aquele que observa a lei e a obedece. E este que nós iremos meditar nesta noite. Todo cristão precisa ser alguém que ora a Deus, que fala com o Senhor Jesus. Olha, querido amigo, querida amiga, aquele cristão que não ora a Deus, sinceramente, a gente nem pode o considerar como um cristão. Por quê? Se ele não tem uma vida de oração, se ele não tem intimidade com o seu Deus, como ele pode ser considerado um cristão? E isso é o que nós vamos ver nesta noite. A importância, a necessidade, o dever de orar. Dever não é uma sugestão de Deus, ou um convite de Deus. O significado da palavra dever no dicionário é obrigação. Então nós temos a obrigação de orar a Deus. Senão não somos cristãos, né, querido? Querido amigo, querida amiga, não seria para nós uma honra se nós fôssemos convidados para um jantar com empresários, ou então um jantar com o presidente da República, ou alguém grande influência do país? Seria para você ou para mim uma honra poder estar jantando com, exemplo, a rainha da Inglaterra, Elizabeth? Logicamente que nós iríamos nos sentir honrados de um convite como esse. Eu quero dizer para você, meu querido amigo e amiga, que você hoje está sendo convidado para um jantar, para se sentar à mesa com o Criador, com o dono
do universo, a saber, Jesus Cristo. Ele te convida para se sentar à mesa com ele. Imagina, se já é uma honra jantar com um rei, com uma rainha, imagina com o Criador dos céus e da terra. E isto é oração, se sentar à mesa com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluias, glórias a Deus. Então, meu querido amigo e amiga, oração é um dever e uma honra para nós. Nós devemos se sentir honrados de se sentar à mesa com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Agora nós vamos ver que oração, ela não anda sozinha. A nossa oração precisa estar na companhia de fé e perseverança. Precisa ter esta companhia. E nós vamos ver isto. Primeiro, a fé. Umas pessoas oram a Deus, mas depois da oração dizem: eu não sei se Deus vai ouvir a minha oração, atender o meu pedido, porque eu sou uma pessoa tão falha, tão pecadora, eu acabei de cometer um pecado, como que Deus vai me ouvir e me abençoar? Querido amigo e amiga, Deus não responde oração, não entrega a bênção por nossas obras, por méritos. O Senhor Jesus entrega a nossa bênção, a nossa vitória, mediante a obra dele na cruz por nós. É por pura graça e misericórdia. Nenhuma oração é respondida mediante a nós sermos merecedores, porque se fosse assim, ninguém seria respondido, ninguém seria atendido pela graça de Deus. Porque nenhum de nós somos merecedores de receber nada da parte de Deus, mas nós já recebemos tudo da parte de Deus através de Jesus Cristo. Então, queridos, tudo é pela obra de Jesus e pela graça. A sua oração, logicamente que precisa vir com um coração quebrantado. Você precisa pedir perdão a Deus todas as vezes que vai orar, porque somos falhos e precisamos entrar na presença do Senhor arrependido de nossos pecados. E aí o Senhor vai atender, segundo a sua vontade, a vontade de Deus, aquela nossa petição, mas pela graça e misericórdia. Outros oram a Deus e logo após se levantam da oração e não correspondem com fé, e com esperança aquilo que oraram, e começam a murmurar e reclamar da vida, e não vai de acordo com aquilo que orou. Nós precisamos ter fé. Nós acabamos de orar e vamos acreditar com as nossas palavras que aquela oração será atendida, que a bênção virá. Então muitos oram e depois já vão murmurar e reclamar, ou então eles vão tentar resolver aquele problema, aquela situação com a força do braço. E não esperam o Senhor trabalhar no nosso caso, na necessidade. E vão e colocam a mão. Isto não é do agrado do Senhor. O Senhor espera que a gente oremos e creiamos e não murmuremos. E não vamos tentar resolver com a força do braço. Esperar em Deus, que vai chegar o momento certo que nós vamos agir. O Senhor não quer que a gente fique sentado, mas também que nós não vamos ir lá e fazer aquilo acontecer sem que Deus haja na nossa petição. Amém, queridos? Glórias a Deus. Nós temos que agir e falar segundo aquilo que nós oramos. E aí o Senhor vai, no tempo certo, abençoar a nossa vida. Querido amigo e amiga, nós temos exemplos na Bíblia como Isaque, o filho de Abraão. Ele aguardou 20 anos por uma esposa. E Deus abençoou ele com a Rebeca. Muitos jovens nos dias de hoje,
Eles não esperam em Deus e não esperam Deus apresentar a eles aquele varão, aquela varoa que um dia será a sua esposa, o seu marido. E vão lá e tentam resolver isso, não oram a Deus, não pedem confirmação e depois sofrem por escolhas erradas. Nós não devemos ser assim. Aquele que espera em Deus um casamento, um noivado, tem que fazer como Isaac, orar a Deus e esperar em Deus, porque Deus vai apresentar. Depois, Isaac esperou mais 20 anos e orou junto com a sua esposa Rebeca por um filho. Eles queriam ter um filho, a promessa, né? A geração deles. E depois de 20 anos, Deus deu-lhes, ainda gêmeos tiveram, né? Glórias a Deus. Então, eu conheço pessoas que se casam e depois esperam filhos e o tempo passa e eles não conseguem ter filhos e acaba desistindo do Senhor, deixam o Senhor, não esperam em Deus, né? Se você tem orado por um filho, se você, casal, deseja ter um filho, espera em Deus, porque Deus vai abrir a madre da sua esposa e você vai ter filhos. Mas temos que aguardar e não fazer como muitos que acabam desistindo de estar com o Senhor porque a bênção não chega. Querido amigo, querida amiga, existe um tempo programado por Deus para todas as coisas. Nós temos que esperar e não ser ansiosos, precipitados e esmorecer na fé. Amém, queridos? Também não podemos, como tenho dito, tentar resolver na força do braço. O pai de Isaac, Abraão, ele tentou resolver na força do braço e sofreu muito por isso. Eles queriam ter filhos, né? E aí o tempo passou, Deus prometeu e eles não tinham filhos. Então, Abraão, junto com Sara, eles tiveram a ideia de Abraão se deitar com a serva da sua esposa Sara, Agar, e ter um filho com ela. O que ele quis? Ajudar Deus, né? A bênção chegar, a promessa se cumprir, e aí teve um filho, Ismael. E na verdade não era essa a vontade de Deus. Deus ia dar um filho para eles, mas como um milagre, a mão de Deus e não com a ajuda de Abraão. E Abraão teve um filho com a serva Agar. E foi um grande sofrimento para a vida de Abraão. Até hoje existe contenda entre os descendentes de Ismael, os árabes, e os descendentes de Isaque, o povo de Israel. Lamentável. Nós não devemos se precipitar e tentar resolver as coisas com a força do nosso braço. Precisamos esperar em Deus, aguardar em Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero dar um outro exemplo aqui. Na época, já na história da igreja, por volta do ano 400 ou 500 depois de Cristo, teve uma serva de Deus que precisou orar 33 anos para ver o seu filho se converter. Eu estou falando de Mônica, a mãe de Agostinho de Hipônia, lá da Europa. Este jovem, ele teve uma vida completamente cheia de pecado, cresceu, né, se tornou adulto numa vida de pecado e de erro, longe do Senhor. Ele buscava conhecer ciência, conhecer filosofia, até mesmo conhecer a Bíblia, mas ele não queria compromisso com Deus. E a sua mãe, Mônica, precisou orar por 33 anos, mas Deus a abençoou. E não foi só Agostinho que se converteu. Todos os seus familiares se converteram a Jesus. E Mônica louvou a Deus. Olha só o que ela disse a seu filho Agostinho depois que ele se batizou. Meu maior desejo de viver um pouco mais era de ver-te crente. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero profetizar na sua vida, meu querido
amigo, minha querida amiga, se você tem esperado em Deus um casamento, um noivado, espera, aguarda em Deus, porque o Senhor vai no tempo certo preparar aquele que irá te acompanhar e te ajudar nesta caminhada da vida, e junto ao Senhor vai abençoar a sua caminhada. Se você tem esperado um filho, se você deseja ser pai, ser mãe e até hoje não foi, aguarda em Deus, ora a Deus, espera em Deus, porque Deus vai prover, Deus vai abençoar você, casal, com o filho, porque esse é o desejo do Senhor, que nós tenhamos filhos, geração, herdeiros para o Senhor. Em nome de Jesus, se você tem esperado o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa se converter, e eles estão lá como Agostinho numa vida de pecado, em nome de Jesus Cristo, Deus vai trazer este jovem, esse esposo, essa esposa, o seu pai ou a sua mãe, para a presença de Deus. Em nome de Jesus, continua orando, querido amigo, querida amiga, porque o Senhor vai tocar o coração deste seu parente, desse seu familiar, e ele vai também se converter a Jesus. Aguarde e confie em Deus. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero agora citar o segundo ponto que nós citamos. A oração precisa andar junto com a fé e com a perseverança. Precisamos perseverar em oração. É o que nós vamos ver. Jamais desfalecer, desanimar. Quantos, meu querido amigo e amiga, têm sonhos, têm necessidades, vão lá, oram a Deus, o tempo passa e eles não conseguem esperar, né? E desistem, abandonam aquele sonho, aquela necessidade, acham que Deus não vai atender e desiste e para de orar, né? Isto é errado, querido. Nós vimos aqui na palavra que nós lemos nesta noite, aquela viúva, junto àquele juiz iníquo, ela foi lá e bateu, e bateu, e bateu na porta do juiz para que ele fizesse justiça à causa dela. Então nós também, nós precisamos ir lá e bater em oração, né? Na porta do céu. E o Senhor, a seu tempo, irá atender. O desejo de Deus é que nós realmente vamos lá em oração. Olha só o que está aqui no verso de número 7, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha só o que disse, parece demorado, mas não é. Deus tem o tempo certo, como temos dito aqui, para abençoar a tua vida. Parece às vezes que é demorado, que as coisas não acontecem, o tempo passa e a luta continua e o sonho não é realizado, mas o Senhor tem o tempo certo, porque aquela bênção, aquela vitória que eu e você esperamos, deve glorificar a Deus, deve ser testemunho para que outras pessoas se convertam ao Senhor e vejam que Deus abençoa nos dias de hoje. Então, meu querido amigo e amiga, tem um tempo certo, tem gente que recebe a bênção e depois volta para o mundo e vai usar aquela vitória, aquela bênção para uma vida de pecado. Tem gente que deixa o Senhor depois que é abençoado, porque eles não estão preparados para receber. Nós precisamos esperar o tempo certo, porque aí aquela bênção, aquela vitória que você e eu esperamos, irá ser para a glória do Senhor. Aleluia. Não foi assim com Ana? Ana esperou por um filho e orou por um filho, e o filho não vinha, mas Deus a abençoou com o filho, e o filho de Ana foi para a glória de Deus, Samuel, e ele serviu ao Senhor. Assim deve ser a nossa bênção, para a glória do Senhor.
Glórias a Deus. Agora nós vamos ver então o contexto dessa parábola, que o juiz iníquo julgou a causa da viúva num propósito completamente diferente do que Deus julga as nossas causas. Olha só o verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder por fim, venha a molestar-me. Então está aí. Esse juiz iníquo, ele julgou a causa da viúva para ficar livre dela, para ela ir embora e não voltar mais para incomodá-lo. Mas com Deus, querido amigo e amiga, é completamente diferente. Olha o que o Senhor diz no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clame a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, o Senhor fala, clame a mim. O Senhor espera que nós clamemos a Ele, oremos a Ele, iramos diante dEle com o coração quebrantado e supliquemos a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Então é diferente. Você sabe o que eu aprendi estudando esse texto aqui, queridos? Que Deus, Ele quer sim abençoar a nossa vida. Ele quer entregar a nossa vitória. Ele quer fazer justiça à nossa causa. Mas tem algo muito maior do que isso, do que a bênção. Sabe o que Deus quer? Ele quer salvar a mim e a você. Ele quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Que nós se acheguemos a Ele em oração. Porque isso é intimidade. Oração. Então o Senhor quer muito mais do que a bênção. Ele quer a nossa salvação. Ele sabe, e nós também já sabemos pela palavra, que quando nós oramos, nós se quebrantamos diante dele. E o Senhor vem com a vitória, mas Ele faz de nós servos fiéis. A oração gera obediência, temor a Deus. A oração nos santifica. A oração gera dependência de Deus. A oração entrega poder para a nossa vida, para nós servirmos a Ele e sermos usados na nossa vida. Amém? Então por isso o Senhor quer que nós oremos. Não é exatamente para que nós recebemos a bênção. É para que nós sejamos íntimos. O Senhor Jesus quer ser nosso amigo, nosso companheiro. Então, por isso, a necessidade de uma vida de oração. Como Deus não faria justiça a favor dos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Querido amigo, querida amiga, se eu e você clamarmos ao Senhor de dia e de noite, como Ele não faria justiça? Nós somos filhos, somos amados por Ele. Deus tem prazer em abençoar a minha vida e a sua vida. Então, meus queridos, nós precisamos buscar ao Senhor. Agora, para encerrar, eu quero ler o verso de número 8. Olha só, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus queridos amigos e queridas amigas, realmente nós estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas não estão querendo orar, não estão querendo buscar o Senhor, né? E nós precisamos entender que a oração tem poder para mudar a história, mudar a realidade. E as pessoas não estão querendo fazer isso hoje em dia. Tanto ocupação, tantos problemas, tantas lutas, e as pessoas não querem saber de buscar o Senhor. Querido amigo e amiga, quando eu e você vamos lá uma vez e oramos a Deus, o Senhor recebe isso como alguém que tem fé nele. Agora, quando eu e você somos perseverantes na oração, o Senhor recebe isso como alguém que tem muita fé nele.
E aí ele entrega a bênção, a vitória. Amém, queridos? Eu e você precisamos ser perseverantes, porque o Senhor está por vir. Aleluias, glórias a Deus. Amém, queridos? Fique com essa mensagem, que Deus abençoe e guarde a sua vida. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.